Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 354, princípio vital. E muitos falam energia vital, né? Então eles têm tantos nomes, eles dão tantos nomes. Então o vídeo é de número 354. O tema é princípio vital, a Gênese capítulo, é o capítulo 10, né? É o capítulo 10. Depois, geração espontânea. Então, na questão de número 16, Kardec diz assim, olha, dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. É óbvio, né? Então, a questão anterior aqui, que é a questão formação primária dos seres vivos, apenas se tratou dos elementos os quais são constituídos ou os quais constituem o orgânico e o inorgânico físico, né? Então, por enquanto, está se falando de corpos físicos. Mas nós prestamos bastante atenção. Nós prestamos bastante atenção numa coisa. Observa só para você ver, dá-se sequência no que nós já tratamos já na questão anterior. Quando é que Kardec continua dizendo assim, dizendo que as plantas e os animais, veja bem, dizendo que as plantas e os animais, nós sabemos que as plantas e os animais, os seus organismos são constituídos de matéria orgânica, porque existe uma tríade. Existe uma tríade na questão orgânica. Você sabe qual é essa tríade, né? A tríade na parte orgânica são os animais, as plantas e o homem, o corpo físico do homem. Então, o que nos leva a um certo raciocínio, a uma certa análise, é que, mediante certas situações, Kardec não engloba o corpo humano, já que o corpo humano, ele
é constituído dos mesmos elementos, principalmente quando se trata de orgânico. Como no caso aqui, dizendo que as plantas e os animais só. Ele não toca no assunto com relação ao corpo humano. Aí você pode me dizer assim, mas então quer dizer que Kardec falhou? Não. Nós temos que ficar atento para ver onde é que vai parar isso. Porque dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente materiais, ou material, pois que aqui apenas do corpo se trata, tá bom? Isso é o ignorante aqui analisando. Uma vez que as plantas e os animais e o corpo humano, tudo faz parte dos corpos orgânicos, creio que Kardec teria que, nessa parte, ter introduzido, por exemplo, assim, ó, dizendo que as plantas, os animais, os corpos humanos, os corpos humanos são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais. Falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata, apenas do corpo. Não, até agora não está se falando, não está se tratando do princípio inteligente. Porque nós sabemos que o princípio inteligente é o espírito. Para aqueles que se encontram no corpo físico, alma. Para aqueles que se encontram na erraticidade, é o espírito. O espírito é o princípio inteligente. Mas esse princípio inteligente, ele precisa de um corpo. E nós, através dos estudos, através das análises, nós percebemos que os elementos constituintes, todos encontram integrados na natureza através dos processos químicos. Então, a verdade é que todos os corpos orgânicos, todos os corpos inorgânicos, todos fazem parte de uma fusão química, ambiente propício, momento certo, temperatura, frio,
e diversos outros elementos. Nós sabemos que esse processo todo, ele se deu e se dá na natureza ininterruptamente, constantemente. Ininterruptamente, constantemente. Nos seres aquáticos, né, nos seres marinhos, nos seres em terra, os animais em terra. A biodiversidade, as matas, as árvores, as plantas. Então, essa eclosão. Mas eu entendo por que Kardec não inclui aqui, e não está incluindo aqui, eu sei por quê. Porque acredita-se que o homem, ou melhor, o princípio inteligente, ele encontrou corpos aqui na Terra condizentes às suas necessidades. Corpos esses dos macacos, os Homo habilis, o Homo erectus, os Neandertal, os hominídeos. É lógico que isso é lei de Deus. Mas eu confesso a você, você quer um conselho? Continue com Kardec. Não fique comigo, não. De jeito nenhum. Isso aqui é um estudo. Mas eu já não concordo. Por esse lado, eu não concordo aqui no plano físico. Porque no plano espiritual, eu estudo o contrário. No plano espiritual, eu estudo, eu aprendo lá que todos os elementos que formaram, que deram origem ao orgânico aqui na Terra, aos animais, né? As plantas. Aqui na Terra também deram origem aos corpos dos humanos. Em todos os continentes. Até porque naquele período tudo encontrava-se num estado muito primitivo.
principalmente a fase dos hominídeos, dos Homo habilis, só posteriormente. Então, por que teve que começar? Por que o princípio inteligente teve que se utilizar-se de corpos de macaco? Pois é assim que a Gênesis nos ensina, que o princípio inteligente, ele, em dado momento, ele se utilizou dos corpos dos macacos. Foi feito um trabalho todo espiritual, na pátria espiritual, e o princípio inteligente foi introduzido, como se diz o ditado, no meio da macacada. Só que eu, particularmente, já não concordo. Não concordo porque, se tratando das leis divinas, eu acho, aí eu tenho o acho. Eu acho que tinha que respeitar todos os princípios, porque as leis de Deus não dão salto. E mostrando-se dessa forma, leva a crer que deu um certo salto. Agora, se isso de fato aconteceu, esse certo salto, quem sou eu para questionar alguma coisa? Mas eu prefiro ficar com os estudos que eu frequento no plano espiritual do que com o que está aqui na Gênesis. Mas eu respeito o que está aqui na Gênesis. Então, olha só para você ver, dizendo que as plantas e os animais, cadê o ser humano? Cadê o corpo humano? São formados dos mesmos princípios constituintes. Olha, o corpo humano também é formado dos mesmos princípios constituintes dos animais e das plantas. Por que eles também, os corpos humanos, não foram formados? E ali o princípio inteligente introduzido, né, da mesma forma como se deu com os animais e com os vegetais, e também no inorgânico, nos minerais. Falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Sequência. Sem falar do princípio inteligente, porque nós já tratamos. O princípio inteligente é o espírito. O princípio inteligente é a alma. Então, até agora não se falou de princípio inteligente, não se falou do espírito, né? Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte. Isso é questão à parte. Não pode misturar princípio inteligente com princípio orgânico e inorgânico. Princípio orgânico e princípio inorgânico é uma coisa, e princípio inteligente é outra coisa. Como também princípio vital é outra coisa. Agora, nós temos que entender que o que ainda não foi esclarecido para muitos seres aqui na Terra a respeito do princípio orgânico e a respeito de outros princípios, de outros elementos, devido à nossa pequena evolução.
Porque é preciso entender que não existe apenas o princípio vital. Não existe só apenas o princípio vital. Existem milhares de outros elementos correspondentes. Só que, vejamos, o perispírito, por exemplo. O perispírito, nós, a 18 de abril de 1857 até 2023, nós que podemos ser considerados espíritas, nós ainda não temos conhecimento total a respeito de todos os elementos constituintes do perispírito. Porque o perispírito ele é constituído de um número inimaginável de elementos, de energia, de fluidos, de propriedades que o circunda, que o rodeia, né? O perispírito ele é constituído de tantos elementos, mas tantos elementos que nós não temos de 1857 até 2023, ninguém pode afirmar. Eu descobri todos os elementos os quais o perispírito é constituído. Não existe. No nível evolutivo nosso, ainda não existe. Esse que sabe quais são todas as energias do perispírito, todos os fluidos do perispírito, quais os elementos. Por quê? Porque o perispírito ele é constituído de elementos os quais encontram-se na atmosfera, na ionosfera, na estratosfera da Terra, elementos que se encontram em todas as camadas estratificadas, sedimentadas, elementos os quais foram utilizados para constituir o globo físico. O globo físico. Praticamente uns 60%, 70% do perispírito é constituído de todos esses elementos. Agora, nós não temos conhecimento de quantos milhões de elementos existe no globo, na atmosfera, na ionosfera, na estratosfera. Nós não temos. Então, por exemplo, o perispírito é como se fosse um imã. Ele atrai todas essas substâncias sutilmente e imperceptivelmente, sem que saibamos. De forma que ninguém tem condições de enumerar ou de
elaborar uma tabela periódica de todos os elementos os quais é constituído, ou é constituído o perispírito. Aí você pode me dizer assim, mas o tema é princípio vital, não está falando a respeito do perispírito. Aproveitando a oportunidade, falando do perispírito, justamente para que as pessoas entendam com todo respeito que, da mesma forma como nós não temos conhecimento de quantos elementos é constituído o perispírito, nós também não temos capacidade e condições de saber quantos elementos na condição de princípio vital existe. Porque não existe só o princípio vital. Não existe só essa energia, princípio vital. E outra, princípio vital é um termo. Agora, vamos usar esse termo. Quantos milhões de outros termos correspondentes a esse existe? Vamos para o próximo vídeo e dar sequência a esse assunto.